isso não vai além da relação humana. Você precisa ser humano. Então, para engajar, você precisa ser humano. As pessoas têm que acreditar em você. Têm que acreditar no que você está falando. Claramente, hoje, todo gestor que quer evoluir, prosperar como gestor, tem que ter o índice de engajamento da sua equipe no pé da letra. Ele tem que saber como é que tá, para onde vai, o que ele quer e como que ele mantém isso em alto nível, né? O segredo de performance de toda grande empresa é engajamento. Se você tem níveis júniors utilizando IA, eu acho que deveria usar com muita parcimônia. Existe uma atrofia de análise gigante. E aí você repassa de forma pobre e atrofiada o que deveria ter um senso crítico. Tem muita coisa que eu faço hoje que eu nem peço para analista, porque é muito mais rápido eu jogar lá na IA e aí tá pronto o negócio, porque você consegue fazer, às vezes, em 5 minutos uma tarefa que talvez 2 pessoas iam ficar o dia inteiro fazendo. Sejam todos muito bem-vindos ao 16º episódio da Sala do Bode. Acabamos de gravar com Alan Tissier, Joanilton Roots aqui, falamos um pouquinho sobre gestão nessa era exponencial, multicultura, gestão de crises e um episódio de muito aprendizado. E vamos falar agora aqui, já vou contar para vocês quem são os dois nossos convidados. Meu amigo, um prazer compartilhar a Sala do Bode novamente contigo. Mais uma vez, é um prazer estar contigo, Lucas. Aliás, quem não assistiu esse episódio que você acabou de comentar, volta aqui, assiste o episódio, já aproveita e se inscreve lá para receber também as notificações e tá por dentro aí das nossas entrevistas da Sala do Bode. É isso aí, chegamos ao 16º episódio, segundo da segunda temporada, estamos começando agora. E antes de apresentá-los, quando eu e o Adriano estávamos definindo sobre o que falaríamos aqui, o Adriano trouxe uma provocação muito legal, que eu acredito que o grande desafio de você sentar numa mesa com pessoas influentes e que formam opiniões corporativas nos dias de hoje é como trazer o máximo potencial para que aquilo ali seja algo relevante no cotidiano de quem nos escuta, né? E aí o Adriano trouxe uma provocação muito legal, porque hoje temos aqui meu grande amigo Marco Casarim e a Luciana Ribeiro também, que já conheço há bons anos, e um de diretor de marketing e vendas, a outra head de people e culture, então uma área totalmente conectada a pessoas. E aí o Adriano falou, cara, por que a gente não traz essas duas pessoas num tema trazendo como todas as áreas do negócio precisam estar alinhadas para que haja o crescimento sinérgico entre todas as áreas? Não sei como, mas acho que vendas não vende sem pessoas, né? Não. E ao mesmo tempo eu acho que um RH também não se sustenta sem a área de vendas. Então acho que... E aí o Adriano falou, acho que com essa diversidade de visão, talvez seja o nosso melhor momento em relação à diferença de conteúdo e, de fato, ser uma Sala do Bode. Então, meu amigo Casa, Lu, sejam muito bem-vindos. E o tema central é como que cultura, a Lu fala de cultura, como que cultura transforma estratégia em resultado. Porque no final das contas, né, Marco? Resultado é o que a gente precisa entregar e busca todo dia. Acorda para isso, né? Exato. Sejam muito bem-vindos. Já vou apresentar aqui. O Adriano vai começar com o do Casa e eu falo da Lu logo na sequência em relação a bio, porque é até um crime falar só com a memória, né? O risco de esquecer, então a gente lê para garantir. Legal. Então, o Marco Transformação e Mecânica pela UTFPR. Sempre demoro para falar essa sigla. Tem formação em gestão estratégica pela FGV e um MBA em agronegócio pela Fundação Dom Cabral. E também uma formação em Sales Management e Negociação pela Universidade de Akron. E pela Startse. É isso? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Adriano. Obrigado, Lucas, pelo convite. É sempre uma honra, né, poder participar de programas como esse e uma missão difícil, né? Visto que a gente vai estar aí num episódio mais avançado com todos os convidados que vieram antes, né? Então, obrigado. Responsabilidade grande. Situa o nosso público aqui um pouquinho da tua posição, exatamente qual a tua área de abrangência, qual o setor que você atua. Eu vou começar explicando um pouco qual é o segmento, né? Então, eu atuo na empresa chamada Oregon Tool. A Oregon Tool é uma empresa de material de corte, né? A gente se intitula como uma especialista em material de corte. Material de corte, leia-se, corrente, barra para motosserra,
lâmina, fio de nylon, né? Então tudo que toca a natureza ali, no manejo, no trato cultural. E hoje eu estou como diretor de marketing e operações de vendas, marketing como o mercado conhece propriamente dito, canal, desenvolvimento de ponto de venda, produto, marca, preço, então todos os atributos de marketing, treinamento. E o que a gente chama de operações de venda é a conexão da venda, do pedido, né, com a fábrica. Então a gente faz ali a ponte entre uma coisa e outra. Legal. Muito bacana. Luciana Ribeiro, psicóloga com foco em gestão de recursos humanos pela Universidade Tuiuti do Paraná e MBA em Organizational Leadership pela FGV. Experiência da Lu, executiva de People e Culture com carreira sólida em ambientes industriais multinacionais. Tu morou nos Estados Unidos, né? 7 anos. 7 anos nos Estados Unidos, liderando aí projetos de transformação cultural, desenvolvimento de liderança e redesenho organizacional, comunicação integrada, relações trabalhistas. E atualmente é Head de People e Culture na Schwarz. Então, seja muito bem-vinda. Conta para nós, assim como o Casa fez, um pouquinho da tua atuação atual. Bom, primeiro, obrigada. Eu acho que quando eu recebi seu convite e você, com muitos dedos típicos do seu jeito de abordar, falou, Lua, de última hora. Eu falei, vai ser um prazer, porque eu acho que é uma troca, uma conversa, né? E bom poder ter outras pessoas aqui também para escutar e aprender. A Schwarz, ela é líder em manufaturar para forjamento alumínio. Eu já estou na Schwarz há 8 anos. E eu diria que dentro do principal objetivo estratégico, quando a gente fala de RH ou de People e Culture, é trabalhar engajamento. A grande estratégia que conecta com um dos temas de hoje que a gente vai conversar, que é cultura. Então tem sido uma jornada, diria, saborosa, nesses 8 anos lá. Muito bacana. Para nós começarmos aí, vamos, igual o Adriano citou agora no começo, né, esse tema central. Vamos lá, a gente queria que vocês fizessem não diria nenhuma analogia, mas quando vocês olham para esse termo estratégia, né? Muita gente acaba pensando nesse planejamento, nessas metas e apresentações, mas na prática, o que faz a estratégia sair do PowerPoint e virar de fato o resultado dentro de uma empresa? Porque no papel tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é aceito, né? Igual o João comentou. O que de fato faz esse resultado acontecer, na visão de vocês? Lu, Quer que eu fale? começa. Quando eu comecei a pensar sobre a pergunta, acho que a primeira coisa que me veio é desconstruir a palavra, o que é estratégia, né? A primeira coisa que vem à mente é a gente falar de meta, a gente falar de KPI, a gente falar de resultado. E aí eu fui me questionar isso trazendo para um contexto de vida, para conseguir fazer uma analogia com o que é o dia a dia, o que é o desdobramento disso. E aí me veio a impressão do quanto a gente usa errado a palavra estratégia. Então imagina que na nossa vida pessoal, chega alguém para qualquer um de nós e fala, nossa, esse ano a minha estratégia, eu quero conhecer outros países, eu vou fazer um novo MBA, eu quero aprender outros idiomas, porque já que eu vou viajar, eu quero aprender esses idiomas, e eu quero também passar bastante tempo com as pessoas que eu gosto dentro desse contexto. Como que soaria para vocês se a pessoa chegasse e falasse isso? Estratégico? Não. Não? Não. Por quê? Acho que é um planejamento, não chega a ser uma estratégia. Acho que a estratégia tem uma visão um pouco mais de longo prazo, um pouco mais macro do que isso. Para mim, soa como um grande plano de desejos, né? E aí eu trouxe isso para o que é o nosso dia a dia dentro de uma organização. Quantas vezes as organizações se dizem estratégicas, se dizem trazendo para um contexto que você vai traçar as 3 grandes palavras, resultado, KPIs e os planos de desdobramento para isso, e na verdade ela é um plano de desejos, porque eles não são viáveis, eles não trazem uma essência, né? E quando a gente fala em estratégia, ela traz algumas necessidades que não são do universo só do desejo. Você precisa desdobrar
E minimamente, se não tiver aí um cronograma, um orçamento, nem plano de desejo só desejo, né? Só desejo. Concorda? E no dia a dia, como que a gente conecta isso com o que a organização vai ter de cultura? Porque se você falar de estratégia e desconectar da cultura, você vira um plano de desejos de novo. Em que sentido? A gente vive a correria do dia a dia. A estratégia ela é bonita, parece bonita quando você está na parede ou quando está no papel e você traça isso ao longo do tempo. Quando você traz ela para a prática, ela só ganha vida quando, independente do que está escrito, existe a prática. A praxis, que é, no calor da coisa, como que aquilo me soa? Qual a atitude que eu vou tomar? Como que o líder sabe que caminho que ele vai desenhar e fazer, independente daquela escrita? Então, eu acho que a gente acaba confundindo demais e vivendo demais, muito mais um plano de desejos que apaga incêndios, que lida com situações assim, do que verdadeiramente a estratégia da organização. Não sei se você tem essa sensação também. Sim, sim. E, na verdade, até dando um passo atrás, né? Essa é a famosa pergunta do milhão. Qual que é a diferença de você transformar, ou melhor, qual é a jornada que você, como executivo ou como empresa, tem que tomar ou fazer para transformar a estratégia, que é um plano lindo, em algo factível, né? E complementando um pouco do que a Luciana falou, para mim a visão da estratégia para chegar até a realização, né, sair do PowerPoint, é uma execução bem feita. Para executar de forma bem feita, passa pela estratégia ser factível, não ser só um desejo, né, às vezes um crescimento exacerbado, um crescimento sem fundamentação financeira, um crescimento sem plano para qual recurso eu tenho, aonde eu quero chegar. Então, executar de forma bem feita passa por você ter todas essas variáveis para sair dessa nuance que a Luciana citou, né? Vamos aterrissar o time, vamos trazer para a realidade, né? A gente escuta muito no mercado, em linhas gerais, né? Vamos faturar 1 milhão, vindo bem para a ótica de vendas e marketing, né? Vamos fazer 1 milhão, 100 milhões, 1 bilhão. Mas, peraí, é desse tamanho o bolo que está na mesa, né? É desse tamanho a oportunidade, então passa por construir lá de trás para frente, né? O que eu tenho, para onde eu quero chegar e como. E a gente, dentro da cultura hoje, que é importante, que eu estou inserido, a gente usa muito coisas simples que são os playbooks de execução, né? É um roteiro. Eu vou trazer para o meu roteiro ali, do meu dia a dia, quem vai fazer o quê, com que data, quanto vai custar, que horas eu entrego, né? Então, um roteiro, uma execução bem feita, tira do PowerPoint, ou melhor, transforma o PowerPoint em realidade, né? Mas é sempre a pergunta do milhão. Como eu faço isso dentro da cultura da minha empresa? Dentro da Oregon, hoje a gente achou playbook de execução. Conectando depois todas as outras áreas, suporte ou áreas-chave que vão ajudar a execução de vendas da região chegar no resultado que a organização espera, né? Então, executar passa por planejar bem, por entender, dimensionar a equipe, recurso, e esse é o caminho, né? Posso complementar só? Eu gosto muito de conectar o que é a estratégia, o que a gente vive dentro da organização e o que dentro da nossa vida. E tem uma pergunta que, quando eu me dei conta dela, mudou minha visão sobre estratégia recentemente. Se eu perguntasse para cada um de vocês hoje, se você observar apenas as suas decisões de vida nos últimos 6 meses, decisões, como que você acha que eu descobriria qual é a sua estratégia de vida? Quem foi convidado pro podcast? Sabe por quê? Trouxe uma pessoa de RH, ela vai entrevistar a gente, meu amigo. É mais ou menos por aí. Será que a Schwartz está contratando? E no final vai dizer se te contrata ainda não. Não, vocês não. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente faz um senhor plano, né? E a gente chama de senhor plano estratégico, seja para a vida ou para a empresa. E as atitudes do dia a dia,
elas não comungam com aquilo que eu desenhei. E se realmente você quer ler a estratégia ou da vida da pessoa ou a estratégia de uma organização, eu passei a me perguntar isso. Quais são as atitudes, as falas, as perguntas, a escuta, os medos, os reconhecimentos que acontecem no dia a dia, na nossa vida pessoal ou dentro da empresa? Aí eu vou ver a estratégia da organização. Ou a não estratégia. Você, obviamente, na sua posição, fala com muita gente. Sim. Quem está dentro da organização, quem está fora e tal. De um universo de 100 pessoas, quantas você acredita que de fato desenham uma estratégia para sua vida pessoal? Eu acho que muitas desenham. Mas quando você coloca nessa perspectiva de você olhar se o desenho, e olha quão similar é com a organização, se o desenho que eu fiz versus aquilo que eu opero de pensamento, de sentimento, de atitude, de escolhas no dia a dia, comungam ou não com o desenho. Quando eu me fiz essa pergunta a primeira vez, eu trouxe para minha vida, eu falei, gente, aquilo que eu dizia para mim mesma, não é para outra pessoa, é para mim mesma, que é a minha estratégia de vida ou que é meu sonho de vida, não está tendo conexão com o que eu estou pensando, com o que eu estou sentindo, com o que eu estou agindo, com o que eu estou fazendo de atitudes. E aquilo que a gente agora vou trazer para dentro da organização, quão comum é isso? Você tem um desenho estratégico, mas as atitudes do dia a dia, atitudes são dentro do quê? Aquilo que um líder vai falar, aquilo que o líder vai reconhecer, aquilo que o líder vai dar de feedback, direcionar, estabelecer de meta. Quantas vezes isso está muito mais ligado a necessidades prementes, leituras reativas, do que linkado com a estratégia? Se ele faz parte, se ele conecta, ok, ele está alimentando. Mas muitas vezes ele, na verdade, não é uníssono. E aí você vê que a estratégia está numa parede, num quadro, bem escrito, pautado numa visão, numa missão, em valores, que normalmente é assim, com a boa intenção de ser assim, eu não estou dizendo que não é a boa intenção, mas é que na prática não é sustentado. E onde que geralmente isso falha? É na comunicação, é na leitura do mercado, é na gestão de pessoas, na liderança? Na opinião de vocês, onde que a estratégia geralmente falha? Para mim está um pouco mais na ponta da língua aqui, levando mais para o calor de vendas e marketing, que é na execução, tá? E aí tem uma cascata atrás disso, várias causas raiz por trás disso, mas vamos lá. Se você tem uma estratégia, dá o play nela, erra, você tem a chance de pivotar, assumir o erro, ou enfim, né? Ir por caminhos que tá feito, né? É melhor que não feito. Agora, se você, por todas as razões que a Luciana citou, né? Que é, tá num lugar, você não, né? Não cumpre o que tá ali, não cumpre o que a estratégia tá pregando, né? Você não executou, tá aí, né? O primeiro grande passo para algo dar errado é você não fazer. Né? Ficar ali na inércia, ficar postado para trás. Então, a gente tem a cultura da execução. A não execução é o primeiro fator, né? Obviamente que a gestão de recursos e aí também de pessoas influencia, obviamente, em caminhos que a execução segue, ou até mesmo em decisões que se tomam para esses caminhos, né? Mas na visão de vendas e marketing, o primeiro grande passo é você ter coragem, né? Você, como o Lucas chegou em todo mundo que está aqui, né? Ele chamou, ele teve a atitude, ele executou um plano que ele botou na cabeça dele. Se ele tivesse ficado lá atrás, vou mandar uma mensagem no LinkedIn para alguém, para outro e tal, e não tivesse mandado, não tivesse executado, a gente não estava aqui, não tinha hoje a gravação desse episódio, né? E por mais ambicioso que seja uma estratégia, um plano, tem que começar de alguma forma. Então, o primeiro passo eu falei muito hoje isso num treinamento que a gente está fazendo, é sair da inércia para começar a execução é fundamental. Então, não executar é crucial ali para começar um problema, né, de não atingimento.
Acho importante, interessante, caso quando você fala em relação a essa inércia que muitas vezes a gente acha, né? E quando se fala de estratégia, planejamento, questões grandiosas, né? Mas nas pequenas atitudes. Você falou isso essa semana, ontem, se não me engano, a gente teve um caso, a Rachel que trabalha conosco, ela tá aqui, não tô conseguindo ver direito, mas a gente precisava fazer uma cotação de um material. E aí o fornecedor não queria me mandar uma amostra, né, que era para um cliente nosso. Eu falei, então faça o seguinte, manda mensagem para esse possível fornecedor que a gente vai trabalhar. Pô, como que o cara me passa um orçamento de X mil reais e ele não pode fornecer uma amostra de 30 para eu saber se o produto dele é bom ou não? Ela até comentou, mas eu não sou muito boa em negociar e tal. Eu falei, então vamos aprender, né? E porque essas pequenas atitudes que vão construindo, pô, e se economiza evita uma dor de cabeça com o fornecedor, E a Luciana falou bem, isso vale pra tudo, isso vale pra vida, né? Vamos lá, vamos à famosa academia de segunda-feira. Tá falhando aonde, né? Você tá fazendo o que você se propôs, você tá fazendo o que você desenhou ali na sua ambição, né? Enfim, no seu objetivo. Sim, já diz bastante sobre o que você pretende, né, almeja. A minha falha reside muito no executar de forma desenfreada e não conectada. Eu posso sair da inércia, usando a palavra que o Casa usou, mas na direção contrária ao que eu desenhei de estratégia. E isso é muito comum. Se a gente refletir na nossa vida e trouxer esse paralelo para dentro da empresa, quantas vezes diante de uma situação você sai fazendo, você tem que resolver, ou você julga erroneamente que a pessoa precisa fazer aquilo, mas não está conectado com a estratégia ou com o objetivo estratégico do qual você sustenta e alimenta. E aí eu sorri a hora que você perguntou, porque minha resposta pode ser tendenciosa. Eu sou da área de pessoas, né? Então, para mim, no centro de tudo vai estar o papel do líder, que muitas vezes não para olhar o seu próprio GPS emocional, analítico e dizer, eu estou indo numa direção que realmente eu tracei, vão ter esses desvios que vão compor, vão agregar, outros não, mas eu estou trazendo essa rota. E aí, esse autoconhecimento, essa autorresponsabilização, no meio do processo ele se perde demais. Quando a gente está no dia a dia, diante de prazos, diante de coisas que surgem inesperadas e que fogem desse caminho reto, nunca é um caminho reto, né? Você vai fazer vários movimentos. Ali, se você não tiver essa volta, esse chamar a atenção para redirecionar, você vai se perder da estratégia. E automaticamente, eu queria conectar a palavra estratégia com cultura, a partir do momento que você faz isso e você faz várias atitudes que não estão comungando, você está criando uma cultura. A cultura é formada por aquilo que se faz e repetidas vezes e se torna um padrão. E esse padrão retroalimenta a decisão do líder, muitas vezes errada, que está só absorvendo do ambiente, sem moldar esse ambiente, desconectado com a estratégia lá atrás. É muito comum. Você fala, o que precisa ser feito? A todo momento você precisa, penso eu, ter sponsors, né? Seja o nível do CEO, seja o RH como suporte, para isso, para chamar, vamos redirecionar, vamos repensar? Isso que a gente tomou de decisão nesses 3 meses, ou numa visão um pouquinho mais de médio prazo, está alimentando o que a gente falou que seria, ou a gente está indo por um caminho tangente? A área comercial, não tem muito tempo, a gente fez um exercício assim. De início, sai e vende, né? E aí, em dado momento, a gente viu que estava perdendo o foco. Qual é o foco? O foco é ser líder em forjamento. A partir do momento que você quer ser líder em forjamento, como que você tem um pool de clientes diversificados para que você alimente o business e não corra tanto risco? Mas vendeu pra caramba no processo, mas fora de eixo da estratégia que tinha sido desenhada. Então, voltar a todo momento, fazer essa reflexão e pensar onde eu errei, o que eu acertei, o que reforça a nossa cultura ainda é a mesma, os valores que a gente tem, eles estão pautados aqui ou não. Então, eu acho que este é um... E aí, quando fala isso, na minha cabeça automaticamente vem liderança, né? Quem lidera esse processo?
eu me identifico muito com o papo do Marco por atuar numa área semelhante, né? E ele fala em resultado, playbook, execução, KPI. Como que o RH estrategicamente atua nessas áreas de suporte, nessas áreas, né? Para que não perca a essência da empresa de cuidar das pessoas, essencialmente. Eu falo que eu sou uma psicóloga atípica porque eu gosto muito de número. E costumo usar a frase constante, meu time já tira sarro, quem repete as frases que viram um jargão, né? O número conversa demais com a gente. Então, a gente tem vários sistemas para poder auxiliar os gestores e fazer essas leituras. E os números, a gente não sabe a resposta. Eu costumo dizer que nós, enquanto área de pessoas, a gente tem que saber a pergunta. Eu tenho que deixar o número conversar, eu junto com uma pergunta que eu possa suportar um gestor, então indo para a área comercial, uma área de marketing, falar o que esses números estão dizendo para você sobre o seu time, sobre o seu business, sobre o engajamento. Aí ele vai trazer a resposta e vai envolver o time para isso. Então eu acho que esse é o nosso papel central, deixar com que os números falem, mas sem definir, determinar ou escrever em pedra o que é que está acontecendo na área que não é a minha, né? E quando você recebe, principalmente quando se trata de engajamento, esses números não tão bons, como você, como RH, suporta as outras áreas para aí, de fato, corrigir essa estratégia ou a rota estratégica para isso? Te pergunto porque eu estava conversando com um amigo que está aqui nos bastidores há poucos minutos atrás e nós falávamos sobre isso. Repete a pergunta, por favor. Quando você tem uns números ali de determinada área que possivelmente eles são considerados não bons, né? Não está atingindo a meta estipulada. Como que você, como RH, entra no suporte para essa liderança, para que quais são as movimentações e as ações necessárias para que ele corrija a rota da equipe dele? E possivelmente pode ser um par teu, né? Pode ter hierarquicamente uma posição alinhada. Eu acho que o primeiro tem um passo antes, né? Quando a gente fala de número e vai falar de engajamento, eu acho que a gente tem que ter na ponta da língua qual o papel de engajamento dentro de uma empresa. Eu não vou chegar com uma fala romântica, eu vou chegar falando de números, né? Eu fui ver números mais recentes, trouxe, não guardei todos de cabeça, mas acabou de sair uma das maiores dados do Gallup, é a 11ª pesquisa que eles fazem com milhões de pessoas, quase 200 equipes, 3 milhões de pessoas e colaboradores envolvidos. E a primeira coisa é você conseguir explicar isso com números. Então, dentro dos números que eles trouxeram, esse número eu guardei, os outros está escrito, uma equipe engajada, ela traz 23% de lucratividade. Então, você vai chegar e apresentar uma proposta, primeiro você vai chegar com números assim. Ela pode ter o potencial de redução de 65% de absenteísmo que impacta diretamente o business. Para empresas que são principalmente startup ou empresas muito pequenas ou, de repente, do ramo de varejo, turnover, você sofre com isso. Equipes engajadas, segundo pesquisa, e hoje existe muita ciência por trás, pode reduzir de 20 a 50, dependendo do ramo. Quando você chega com números assim, é a mesma coisa que eu perguntar, Lucas, você gostaria de ter 23% a mais de lucratividade? Você não vai responder que não. E aí depois o que eu preciso fazer? Então, entendeu esses números, tá? Realmente confortável de que o caminho do engajamento pode trazer reflexo para você e para a empresa em última instância, né? A partir disso, você traça plano. É deep dive de números. Então, a gente tem 2 sistemas. A gente usa um como fotografia anual, que é a própria GPTW. A gente vai agora para a 7ª pesquisa, somos certificados já há 6 anos. Durante 6 pesquisas, começamos com o score e fomos para um nível de excelência muito grande. Chegamos a ficar entre as 50 melhores empresas do Paraná para se trabalhar de médio porte. E eu falo, é lindo ver. Nós somos hoje 23 gestores na empresa. Alguns, 4 deles são meus pares.
como que você tem dentro de uma mesma organização, que é no mesmo local, com as mesmas políticas de cargos, de salários, de estrutura, de recursos. Você tem equipes que têm, literalmente, os números do ano passado, 58% de engajamento, que é pífio, é doído, né? Vai causar danos à organização. E neste mesmo cenário, você tem equipes com 97% de engajamento. E você vê o resultado na prática. Você vê esses outros números que a gente chama hoje de satélites ou sentinelas, a NR1 veio para falar de sentinela, conversando com a gente. O absenteísmo de uma equipe de 97% de engajamento é imensamente menor do que a equipe de 58%. Então, isso não tem dúvida. Na nossa fala e na construção da cultura disso, a gente hoje não tem dúvida disso. E aí, voltando para a pergunta específica, o que a gente faz com o gestor quando evidencia que tem? Nosso trabalho é muito direcionado, não tem tiro de metralhadora para tudo quanto é lado, porque o que precisa ser feito com a equipe que tem 80 não é igual à equipe que tem 60 de engajamento. Então, a gente tem muitos sistemas, processos, sentar, conversar, entender e levar para os times. Mas agora me conta um detalhe aí, não sei se você pode abrir aqui para a gente. Mas pensando na estratégia da figura estratégica do RH nessa... Você falou aí dos dados, né, que impactam uma área tal e uma área tal, e a gente está analisando que isso é liderança. Isso está lá no assessment desse gestor, isso impacta na remuneração dele, no bônus, porque na área comercial o cara quer bater a meta, fazer o bônus com o resultado final, né? Uhum. Então, às vezes o resultado abre mão da qualidade de vida de toda a equipe dele. Isso impacta lá? Todos os 23 gestores têm a meta de engajamento nas metas Atrelado ao desdobradas. resultado. Tudo. Legal. Isso é formação de cultura, né? Isso que eu ia perguntar. chama Na tua assim. visão, né, eu acabei não contando para o público aqui, mas o caso já atuou em multinacional italiana, alemã, Volvo agora por último, antes da Oregon, perdão. Dentro da tua trajetória como um todo, assim, como você foi associando esses números, né? Porque com certeza você já deve ter se deparado com alguma que tratava o negócio desse formato também. Hoje, basicamente, todas as, eu não vou nem falar multinacionais, mas empresas de médio, grande porte têm esse tipo de política, né? Tem esse tipo de monitoramento, tamanho e importância. Hoje ninguém faz nada sem você, né, engajar as equipes, principalmente em situações fabris. Não vou nem falar de automobilísticas, ou automotivas, né? Mas a gente precisa de altos níveis de engajamento por razões óbvias. Competitividade de mercado, entregas, isso tudo a gente vai associar depois a todo esse processo que a Luciana citou, né? Então, todas têm. Umas levam mais, não é nem a sério, a rigor, né? São mais rigorosas com o tema do que as outras, mas em todas que eu estive são sempre políticas muito sérias, tá? Quando envolve engajamento, e aí o engajamento se desdobra em várias ações, como a Luciana citou, vai até bem-estar do colaborador, o que o colaborador acha do gestor, são sempre políticas muito sérias, né? Eu digo que o que eu aprendi foi que o ponto de dor de toda empresa é o engajamento. Porque num processo hoje e tô começando a entrar um pouco aqui no RH, né? Mas num processo até de atração e retenção, hoje os colaboradores olham isso. Como é que essa empresa é no mercado, né? Existem scores das empresas. Então, hoje, para você atrair e reter alguém, e não vou entrar aqui nesse embate geracional, né? Que isso é outro tema, mas passa por isso. Todo mundo olha você de fora, como é que essa empresa como é que ela trata os colaboradores, como é que ela engaja as pessoas a seguirem um caminho e não vamos chegar na estratégia. Então, assim, o engajamento é muito sério e ele precisa ser sério. Então, todas as experiências que eu tive foram experiências de muita seriedade com o processo de condução, com ciclos de verificação, e aí é parte de toda a estratégia, né? Da execução, do playbook,
tem que ter esse guarda-reio estratégico que a Luciana citou de pessoas. Você não pode entregar um resultado a qualquer custo. Você não pode esfregar as pessoas no resultado. Você não pode deixar corpos pelo chão para entregar um resultado. Nenhum resultado está acima de pessoas. Agora, você potencializa todos os resultados. Está aí a pesquisa da Gallup. Eu não tinha lido o detalhe, mas é muito profundo. Gente, 1% de diferença na rentabilidade é muita coisa. 23% é surreal. A gente dá uma vida para entregar uma rentabilidade maior, óbvio, né? Por todos os méritos e etc., para sustentar a operação, mas é muita coisa. Então, hoje, e aí eu vou trazer para minha realidade presente, né? Hoje a Oragon faz muito bem isso. A gente consegue engajar muito bem as equipes, mas tem todo esse aparato estratégico por trás da cultura ali, suportando o gestor, avaliando o gestor, chegando, encostando nele, né, para mostrar ali oportunidades ou para mostrar casos reais de sucesso, né, e até, por que não, como fazer. Como é que você eleva esse número, né? Então, claramente hoje, todo gestor que quer melhorar, que quer evoluir, prosperar como gestor, tem que ter o índice de engajamento da sua equipe no pé da letra. Ele tem que saber como é que tá, para onde vai, o que ele quer e como que ele mantém isso em alto nível, né? O segredo de performance de toda grande empresa é engajamento. Então, Antes você citou escolher as pessoas que tenham algum alinhamento com a cultura, né? Pergunta para os dois aqui. Pílulas práticas aqui, compartilhem com a gente agora alguma dica aí de como que identifica isso. Você vai escolher alguém para o seu time, se aquela pessoa ali tem uma predisposição a ser alinhado com a sua cultura. Desculpa interromper a tua pergunta, mas só complementando com o que o Casa falou, né? Eu fiz uma visita recente lá na Oragon. É um grande privilégio que eu tenho aí no meu trabalho, que é visitar as empresas dos meus amigos e clientes. Inclusive, me autoconvido, quem quiser me receber pode mandar mensagem, tá? Eu vou visitar a indústria. E achei muito legal aquele dia, eu não lembro o cargo dele, se ele é presidente ou vice-presidente, o Fábio, isso. Na hora do almoço, ele sentando com o time da operação ali, né, do chão de fábrica, na hora do almoço, e acredito que isso conta muito, né, essa coleta de informações no dia a dia ali para esses resultados, esse engajamento, né, então é bem legal. E a gente tem várias palavras para traduzir isso, né, Gemba, que é estar ali escutando, skin the game, você pode chamar do que você quiser, ou trazer qualquer literatura para te suportar, mas isso não vai além da relação humana. Você precisa ser humano. Então, para engajar, você precisa ser humano. As pessoas têm que acreditar em você. Têm que acreditar no que você está falando. Você sabe que eu fui no congresso em São Paulo recentemente, da NR1, e uma das aberturas de palestra foi justamente isso, né? A gente não precisaria esperar uma NR para falar de relações humanas, mas ela já existe escrita, porque a lei brasileira ela é pautada em algumas coisas voltadas à saúde há muitos anos. Ela só veio agora, ganhou palco, ganhou luz, né? Sob a ameaça de terem multas. Mas por que veio isso? Porque as pessoas, através do desengajamento, estão adoecendo. E esse adoecimento traz uma conta para o governo. Não quer pagar a conta, fala, como é que agora eu fiscalizo isso? Então trouxe de volta uma responsabilidade que já existia, de cuidar de relações. E cuidar de relações, conectando com a sua pergunta anterior, primeiro eu acho que requer um autoconhecimento, né? Se eu vou buscar um trabalho, eu tenho que saber que tipo de cultura não vai ter fit comigo. Eu sei, já recebi proposta de empresa que eu falei, desculpa, eu preciso saber a nacionalidade. Mas é tão importante assim. Eu falei, porque tem nacionalidade que não vai funcionar para mim. Uma nacionalidade onde eu não posso expressar opinião, vai ser ruim para eles e vai ser ruim para mim. A gente vai se sacrificar no dia a dia. Então, isso já é uma leitura de fit, né? Não é qualquer empresa, não é qualquer área que eu vou funcionar e ser engajada e entregar resultado. No final das contas, a gente tem que todos têm que entregar resultado. Da mesma forma, se a empresa conhece qual é a cultura, como é que você lê cultura de uma organização? Na parede fica mais fácil, né? A primeira pergunta é quais são os valores.
Os valores te dão uma dica. Eu lembro, vou contar uma história bem rapidinha. Tem 2 pessoas que trabalharam aqui comigo nessa organização. E era uma multinacional americana, enorme. Eu estava no processo de entrevista, achei que tinha terminado o processo, estava contratada e me chamaram para um jantar com o presidente da América Latina. Eu não sei qual foi a inspiração, a iluminação da minha mente na hora, e provavelmente é porque eu tinha lido sobre a empresa, os valores da empresa, missão, visão, etc. e tal. E o presidente olhou para mim, me entregou o cartão pessoal dele, ele falou: o que você lê do meu cartão, que é o que eu espero de você? Eu falei: Jesus, achei que eu estava contratada, isso continua o teste, a pergunta, né, a entrevista. E ele ficou me olhando, a mesa cheia de gestores e tal. E eu olhei para ele, respirei, brinquei, passei a mão. O que eu passei a mão, eu vi que estava em braille. Lembrei que um dos valores da organização era diversidade. Eu falei: você espera que eu tenha diversidade junto com o seu time e que eu traga isso e reforce no time. Ele falou: está contratado. Ela dá uma dica. E se a pessoa quer estar engajada e estar bem e ser saudável, né, no universo dela mesmo, vai buscar essa conexão. Não é qualquer lugar que você vai ser feliz. Que bom que tem lugar ao sol para um monte de gente. Tem, né? Se você pega o ranking, gosto muito da GPTW, a metodologia deles. Você pega um ranking de GPTW, tem empresa que eu olho e falo: como é que essa empresa está ali? Porque não comunga com os meus valores, com o meu estilo. E não significa que o meu está certo. O meu está certo para determinadas organizações que eu vou fluir bem. É para mim. Eu compartilho dessa visão, né? A pergunta é: como é que você acha os profissionais com a sua cultura? Eu acho que tem um passo atrás, que não é somente a empresa colocar ali um processo cultural seletivo antes do processo seletivo, né? Parte do profissional. Entender ali e mapear com todas as ferramentas que a gente tem, rede de contato, networking, avaliação, LinkedIn, enfim, um universo que você tem para entender o que é a empresa, como é que ela é, né? Tá todo mundo aqui a um passo de qualquer funcionário conectado ali no LinkedIn, né? Então, não que seja uma bíblia, um caminho, mas é muito mais fácil hoje você entender como são as empresas do que era, por exemplo, quando a gente começou, né? A informação era muito mais restrita, e tudo mais. Então, concordo com o Luciano, o primeiro passo é o candidato entender ou prospectar, querer estar naquele ambiente, né? E vou te falar, me corrija, é muito difícil você só na entrevista detectar essa pessoa, esse não vai ter esse que é o fit ponto cultural comigo. Esse que é o ponto, porque a gente da Só uma posição, opinião, né, própria sobre quem está recrutamento e seleção. selecionando, aí que está o ponto-chave, né? Você selecionando o candidato, como você identifica se ele vai ter alinhamento com o seu time? Associando que se vendas é técnica ou é talento. Isso é igual comparar Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, né? Uma geração de jogadores ali, né? O que vem primeiro. Mas colocando a minha visão, é passível de ser treinado, desde que tenha aptidão para receber esse conteúdo. E aí vai o mesmo entendimento da cultura. Se eu não quero estar ali, posso morrer de treinar, é alguém que não vai se desenvolver. Agora, vamos ali para o caso do fornecedor. Né? É passível, né? Minimamente o feeling ali, e aí o feeling vem com o tempo de estrada, né? De você olhar e tal. Então, juntando um pouco de cada coisa, a gente consegue ter um mínimo de feeling sobre cultura, mas não dá para decretar, né? Você não consegue decretar, até porque entrevista, né, é um universo à parte ali, né? A gente sabe de muita coisa, né, Luciano, que acontece ali no processo. E aí depois de trazer a cultura, o tempo vai te mostrando. Então, pode até passar pelo primeiro gate ali, né? Primeiro gatilho que é a entrevista, mas o tempo mostra muito rápido se o profissional pertence àquele meio ou não, pelas atitudes, pelo passar do tempo.
ou se inclusive pertence àquele universo, e aí universo eu falo área, né? O profissional entrou, será que ele é de vendas e marketing? Será que ele é de recursos humanos? Será que ele é de que frente, né? Então, eu brinco que a minha curta jornada aí, né, comparado ao Alan, comparado ao Jô, me trouxeram isso, esse entendimento de saber classificar ali e até adequar as pessoas às cadeiras corretas, né? Então, mexer estrategicamente ajuda em você compor cultura, em compor engajamento e mapear o profissional para aquele caminho, né? E aí, indo para a última, talento e esforço, eles vão andar sempre casados para vendas e marketing, né? Sempre. Então, acho que não só para vendas e marketing, mas para qualquer posição. O vendedor talentoso sem ambição não é nada, né? O vendedor com muita ambição desordenado não me entrega nada. Então, talento e esforço, eles vão caminhar juntos com estratégia, com propósito, passíveis totalmente de serem treinados, né? Então, hoje a gente tem treinamento hoje não, mas existem treinamentos de técnica de venda, de gestão de carteira. Então, assim, você consegue treinar soft e hard skills, você consegue treinar habilidade, você consegue treinar competência ali. Então, dá para desenvolver. Essa eu vou fazer questão de responder, né? Eu ia falar. Você usou o futebol. Quantos Messis tiveram nessa Copa? Só ele. Quantos Messis nasceram na última década? Só ele. Nas últimas 2 décadas. Uns 2. No último século. Conta numa mão. Então, amigo, é o seguinte, se você não nasceu Messi, vai treinar. Isso aí. Basicamente é isso. Para 99,9% da população, vai treinar, vai investir em treinamento. Esforço. Então, assim, o talento... Gente, vamos lá. Mesmo o talentoso, a gente usa muito essa associação em vendas, que é assim, antigamente, né, você vendia pela amizade, pelo relacionamento, pelo favor, né, e é normal. Ainda existem esses atributos na venda hoje, só que a venda ficou muito mais técnica, né? Então você precisa, mesmo com o talentoso, trazer ferramentas de venda, de gestão de carteira, de follow-up, de contato, de abordagem, né? Então você precisa mandar o cara ir treinar. Então, vamos pegar esse universo automobilístico, né, que o Adriano está inserido. Quanto você precisa, e a gente debateu isso na última vez, né? Quanto você precisa treinar os caras para que a venda aconteça, porque hoje não tem só a Detour, né? Tem milhares de opções, então tem que estar muito bem treinado, a força de vendas tem que estar muito bem treinada para fazer o combate, para montar funil, e aí a gente tem um aparato de processos e ferramentas aí para suportar nessa decisão, né? Nesse caminho aí. Mas eu tô louco para ouvir a dica da Luciana. E aí, dá uma pílula pra gente. Como é que identifica se o sujeito está alinhado com a cultura da empresa ou não no processo seletivo? Ajuda aqui o gestor que está lá na ponta, fazendo esse processo seletivo, você como uma pessoa de RH. Vou fazer de novo uma analogia com a nossa vida pessoal, né? Vocês concordam que quanto mais autoconhecimento a gente tem, mais você consegue fazer escolhas certeiras para sua vida? O restaurante que você vai, a viagem que você faz, as pessoas que você se relaciona? Concorda? Se você tem este mesmo, por analogia, conhecimento de qual é a sua cultura, não a que está escrita na parede, mas aquela que quando você para e faz a leitura, as atitudes que eu tive de decisões, de escuta, de feedback, de reconhecimento, de práticas do dia a dia, nos meus últimos 6 meses, que contam sobre mim, elas estão efetivamente tendo consonância com o que eu descrevi como cultura? Se sim, você tem o primeiro passo, que é autoconhecimento. Autoconhecimento num processo de empresa, de organização. Esse é o estilo que funciona aqui. Eu só queria colocar isso numa prateleira e fazer um parêntese rápido. Às vezes você quer trazer alguém que vai mexer nisso que você tem. Nós tivemos uma experiência no Schwarz, alguns anos atrás, na área comercial. Entrevistamos uma pessoa e vimos que ela não tinha a cultura Schwarz. Mas os skills que ela tinha eram um tubarão. A gente falou, vai mexer. Ou vai mexer e dar ruim,
ou vai mexer e vai fazer a função do tubarão no tanque de atum. Conhece a história do tubarão no tanque de atum? Vai fazer essa função. Mas se a pessoa entrar e ficar 1 ano, e é um risco, a gente sabia, já vai ter ganho. Quando você sabe isso, você sabe o DNA da organização. Então, buscar, dependendo do cargo, este tipo de característica, ele se torna mais fácil. E é o que eu falo, às vezes, para um gestor de produção. Falei, se eu for na máquina, eu sou uma analfabeta, não sou? Se eu for operar uma máquina de produção, ainda mais uma máquina automatizada, eu sou analfabeta. Para a parte de comportamento humano, eu não sou analfabeta. Esse é nosso business, isso é o que a gente estuda. Então, a gente vai para uma entrevista, você vai munida de muita informação. Eu digo que é mais fácil fazer seleção de níveis mais elevados do que de níveis operacionais, porque você não tem muito como esmiuçar. Mas você ter este conhecimento prévio, saber o que funciona aqui. Não estou a fim de mexer no ambiente, não é para dar uma cutucada, colocar um tubarãozinho no meu tanque de atum. Então a gente sabe o que está buscando. Não significa 100% de acerto. Somos seres humanos, né? E ser humano, eu vou e faço a leitura do Lucas. Estou olhando ele num laboratório chamado sala de entrevista, onde ele está trazendo repertório. Ele vai se comportar de uma forma diferente a partir do momento que ele está inserido num contexto, como essa mesa, que vai trazer a sua história, a minha história do casa, e a gente interage de um jeito que vai buscar alguns elementos nele que ele não mostrou até então, porque a gente é em interação com o ser humano. Na hora que a gente pega este candidato e coloca no time, você tem que saber a leitura do time. Eu acho muito mais difícil fazer isso quando você fala em produção. Você tem menos recursos para investigar. Mas existem várias ferramentas, né, que ajudam bastante nisso, para ter assertividade. E acredito que seja um grande desafio de inúmeros negócios na atualidade aí, né? Esse é um ponto, eu não vou entrar muito no cerne do negócio, mas até a gente pede desculpas que a gente foca mais em apresentar os nossos convidados, mas para quem não sabe, o Adriano toca uma operação de concessionárias recentemente de Tour, né, Adriano? Mas já passou por Jaguar Land Rover, BMW, enfim. E a gente percebe no varejo em específico que a mão de obra de entrada ela é muito menos letrada do que da indústria. Então há uma discrepância gritante, né? Tem essa questão de turnover elevado, é uma grande dificuldade essa formação de talentos e justamente por se tratar de volume tem essa dificuldade em relação a números também, né? Então eu sei que é uma dor latente não só dele, mas do mercado como um todo. Nos grupos de relacionamento, assim, senta para jantar, se eu sentar com um casarinho aqui para bater um papo e juntar mais 2 ou 3 aí de área comercial, o papo é muito parecido quase sempre, né? Falta gente e quando não tem o nível de qualificação esperado e o turnover é alto e muda o segmento, é tudo muito parecido. É isso mesmo. Lu, falando um pouquinho sobre... Voltando, né? Você já deu um pequeno spoiler da tua resposta, mas se você tivesse uma única reunião com o teu conselho, administrativo no caso, né? Que olha muito para números financeiros, pedindo e justificando o investimento na área de cultura, como você iria para essa reunião? Lá na língua deles. Número. Ela falou a resposta, vai aumentar 23%, o resultado está aprovado. Por isso que eu falei que ela já tinha dado um pedaço da resposta. Já calcula o payback ali, já aprovado. Quanto tempo? Eu recentemente, na saída até para São Paulo, a gente implementou, vai fazer 1 ano agora, uma ferramenta que se chama Team Culture. Então, diferente da GPTW, ela é um termômetro. Então, a gente semanalmente consegue ver esse termômetro em vários pilares diferentes, né? E quando eu fui para São Paulo, eu estava almoçando com o CEO, que é dessa startup, e o meu dilema era falar, eu falei, a gente está com um case na produção, porque é uma área muito mais difícil, e dependendo da área específica ainda, você conseguiu engajamento. E a gente pegou uma área de um determinado turno, que tem o par, o espelho em outro turno, e a gente focou nesse gestor. E a gente estava conseguindo tirar vários números assim, crescentes de engajamento.
Eu falei, eu preciso agora mostrar para o business que isso dá dinheiro. Ele falou, então eu vou te ajudar. Eu falei, fechou, vamos fazer um par nisso, porque eu preciso trazer isso como resultado, porque não é... Na minha cabeça nunca teve a coisa de romantizar que as nossas ações vão ser para um cunho de que a pessoa seja feliz. Eu acho que isso é resultado, né? É consequência. Mas é sentar e falar de números. Como que reflete? Como que diminui? Eu sei que na sua área o turnover é algo na jugular. A minha pergunta seria, qual é o seu custo com turnover? Você sabe? Você já pensou em pegar uma parte disso e investir em engajamento? E monitorar se isso reverte seu turnover? Automaticamente você vai diminuir ele? E você vai casar com a estratégia? Porque quando você diminui, você tem pessoas constantemente em evolução e melhoria contínua, caminhando em direção àquilo que foi desenhado. Cada vez que você troca, você está gastando a sua energia aqui. Aí você olha na prática dos 6 meses que você disse que você está estratégico, você está apagando esse incêndio aqui. Essa é uma conversa com o board, porque aí você volta para número, né? Quanto é? Sabe? A maioria, te digo, a maioria dos gestores não sabe responder isso. Quanto custa seu turnover? Eu já conversei com o CEO que me disse que tinha 66% de turnover. Falei, quanto custa? Não sei. Então pergunta para o seu RH. É que essa conta é complexa, né? Porque o custo, se a gente for fazer a conta do impacto disso no resultado, o impacto do negócio que você não fechou, o impacto do cliente foi embora, do cliente foi junto com aquela pessoa que foi embora, é difícil chegar nessa conta, né? Só sabe que é enorme. Não, mas tem alguns números que você consegue tangibilizar. Tem alguns fatores externos aí também, deu uma pincelada ali na questão geracional, e eu ainda colocaria uma outra questão também, que os setores têm um turnover às vezes alto, e as pessoas naturalmente elas migram conforme está mais fácil em um determinado segmento. Imagina, todo mundo vende refrigerante, surge um expoente lá, talvez esse seja um mercado menos volátil, né? Mas todo mercado tem uma certa volatilidade. Agora aqui nesse segmento está mais fácil, agora nessa empresa que está mais fácil, essa empresa está melhor. E aí tem também um pouco desse turnover em função disso, aonde está um pouco mais fácil de fazer resultado. Esse é um outro impacto externo. Mas a questão geracional, eu acho que é legal a gente debater aqui. Eu vi o Alan falando aí no último episódio, quando ele falou que tinha 42 anos de Renault, eu falei, 42 anos de Renault? E ele não fala alto porque tem um pessoal de outra geração, eles vão achar que é mentira. É impensável. É impensável hoje alguém imaginar que vai ficar mais de 40 anos na mesma empresa, né? Nem as corporações, né, tratam dessa forma mais. E esse é um outro fator, que eu vejo muita garotada talentosa no alto da sua experiência dos 18, 19 anos, falando assim, pô, 60 dias eu tenho que ser promovido. Não, mas peraí, 60 dias, não deu nem para fazer sua avaliação ainda. Não, vou trabalhar ali, o outro lá me oferece um plano de carreira melhor. 60 dias o cara já quer ter uma promoção, um plano de carreira, vai ser CEO com 21. É desafiador. Associando isso, daria papo para uns 6 podcasts aqui, né? Eu acho bem emblemático. Assim, a respirada dela, ela tem que concordar, assim, né? Mas é um fato, porque, né? assim, surgem perguntas, né? Qual é a média de idade da empresa de vocês? Lógico, você vai ser o ponto fora da curva aqui na mesa, né? A gente mapeou. Hoje, a Schwarz aumentou 3 anos a média de idade. Nós tínhamos uma média de 34 anos, que já é incomum. A gente foi para 37. Não sei nem se eu posso falar o que eu vou falar, mas recentemente a gente tomou uma decisão. A gente nunca teve problema de turnover. Atípico. Nós temos alguns números atípicos. E passamos a ter. E a gente tomou uma decisão de limitar a idade mínima de contratação para produção em 35. Por quê? Porque a gente deparou com situações assim. São todos? Não, a gente foi criando critérios, né? São várias regras. Então, tá bom, se eu não obedeço na idade, casando com a cultura da organização, de preferência uma pessoa casada com filhos. Por quê?
porque todo pacote de benefício vai ser um apelo que ele vai pensar se ele vai mudar por causa de 100, 150 reais, né? Então, este tipo de leitura, debruçar e entender, nos fez direcionar para a área de produção, especificamente. E aí eu ri porque, assim, na minha equipe, hoje, é uma equipe muito doida, assim, divertida. Eu tenho 3 pessoas que têm entre 22 e 29. E um dia eu fiz a seguinte pergunta, com este mesmo pensamento que você. Porque chega uma hora que dá raiva, porque para quem já ralou, você fala, o que é, né? Tá achando que o quê? E eu fiz a pergunta, eu falei, vocês se sentem desrespeitadas quando eu falo de geração? E a resposta foi, por você não, mas se vier outra pessoa falar, sim. Eu falei, por que de mim não? Eu falei, porque você tira sarro, aí você tira sarro de você também, da sua geração. A gente pode te zoar, a gente sabe que tem pro bem e pro mal em todas as gerações. E existem características dessa nova geração, que não são coisas fáceis de lidar para quem arou terreno, né? Tem sua exceção? Tem sua exceção. Temos uma exceção sentada aqui à mesa. Posso afirmar que é uma exceção. A pessoa mais nova do meu time, que tem 22 ou 23 anos, é uma exceção também. Mas a gente pode buscar essas exceções, só que você vai ralar muito mais para trazer. Mas entender qual é a cultura. Vai ter empresa que não vai querer ter uma média de 37, vai falar, não, nossa, vocês são um dinossauro de ter média de 37. Então, é entender a cultura, é debruçar, faz sentido? Aonde faz sentido? Você vai para o mercado, um dos mercados mais crescentes, que é de beleza e de wellness. Qual é a média de idade? Baixíssima, eles querem juventude, querem vigor, querem pessoas antenadíssimas, que adoram postar e etc e tal. Então, depende de onde você está. Mas eu, de verdade, acredito que tem lugar ao sol para todo mundo. Dá para encontrar o profissional, dá para desenvolver, dá para focar no engajamento, para reverter em números. Você disse que não queria botar a mão nesse vespeiro aí, mas você que botou o vespeiro na mesa agora está contigo. A minha missão é essa, é trazer o problema, entendeu? E aí o pessoal pode Isso que é votar, bom, ali, líder, pode fez mandar. essa boa pergunta. Exato, então. Mas é bem interessante esse tópico e eu vou trazer uma teoria complementar aqui que eu estou observando, tá? Na minha percepção, a gente viu um gráfico assim sobre essa situação etária, né? Algumas, eu não vou colocar aqui rotular gerações, mas até porque existem profissionais e profissionais, mas especificamente numa faixa de idade mais mediana ali, a gente ainda detecta muita coisa sobre idade, sobre esse conflito, essa coisa geracional, e eu estou percebendo uma nova geração que está chegando totalmente isenta disso. Totalmente não está dando nem bola para isso, não está discutindo, não está falando sobre isso, sabe? Não está. E aí eu vou pegar, principalmente nas equipes que eu liderei, eu tive contato, né? Uma faixa média ali, vamos colocar ali num 28, 36, são muito mais sensíveis a isso hoje do que a turma dos 18 ao 25. Na minha ótica ali, nesse gráfico que eu estou gerando com base no que na minha IAC, no meu LLM. E é engraçado isso, porque você olha ali uma geração que está chegando e não está nem aí, está tocando o barco, são os pontos fora da curva que a Luciana trouxe, está aqui, né? Nosso prodígio, exemplo. E uma geração do meio ali é mais sensível a esse debate. Mais sensíveis às políticas, mais sensíveis às abordagens, mais sensíveis, ou não sensíveis, mas mais responsiva, ou seja, mais ciente do que está fazendo e tal. E essa é uma geração que está chegando agora que tá indo. Tá? Já sabe, mais segura de si, já ocupando um lugar ao sol diferente, né? E aí, seguindo essa faixa, eu também vejo da minha equipe uma faixa etária a gente subir na média. Por decisão. Por querer, talvez, não tocar nesse vespeiro. Então,
faz parte do nosso dia a dia como líder, como motores de organização, avaliar, encaixar, filtrar com a cultura, porque não... Esse tema aqui ele é muito bom, porque a gente pode sair com a resposta, né, para qualquer lado. Porque todas as perguntas que vocês fizeram agora são as perguntas do milhão. Como é que a gente engaja, como a gente lidera, como você escolhe, como você tria para a cultura. E no fundo, cada um vai ter que achar uma maneira de fazer isso, né? A gente está essa semana, especificamente na Oregon, tratando toda a liderança do meu canal. Então a gente trouxe todo mundo para cá, num treinamento de liderança, e a gente está saindo desse treinamento falando assim, olha, a minha missão aqui era te mostrar todos os caminhos possíveis. Todas as alternativas, todas as rotas, toda a preparação para a crise, né? Até com uma discussão jurídica, uma discussão com o IA muito legal, com o Rafa, nossa, maravilhoso. Rafa, obrigado. E a gente simplesmente mostrou todos os caminhos, que acho que a ideia do podcast hoje é mostrar todos os caminhos possíveis. Então, é errado, ou leviano, a gente achar que vai trazer uma fórmula aqui, né, Luciana, para sigam o que o Casa está falando, o que a Luciana está falando, não dá. Então, na nossa realidade, essas discussões são dessa forma, a gente tem trabalhado também um ponto sobre maturidade, tem encontrado muita gente boa nas duas pontas, né? Eu tenho, no meu caso, extremos. A gente acabou de contratar dois profissionais, né? Uma sub-20 e um mais 40. Então, encontrar esse equilíbrio também faz parte do nosso desafio. Mas a resposta para isso, da idade, vai estar na cultura. Não tem jeito. Então, no fundo, a gente roda, vai e cai em todo o processo de triagem que a Luciana falou, as ferramentas que a gente tem, no processo do candidato se alinhar com a vaga também, nas perguntas essenciais ali para você minimamente na entrevista passar pelo portão da cultura, né? Então, é assim que a gente tem saído dessa situação. Acho interessante, e acho interessante você falar isso, né, casa sub-20, 50 a mais, porque a grande verdade é óbvio que tem estatisticamente uma maior inclinação para determinados comportamentos, né, mas pessoa, né? Muita gente não vai sair nunca disso, porque, vamos lá, por exemplo, hoje, porque eu preciso, pro nível de execução que eu preciso entregar dentro do playbook que a gente estabeleceu, com o guarda-reio estratégico, né? Vamos pegar todo o aparato ali. Eu preciso de senioridade para tomada de decisão, mas eu preciso de velocidade para alimentar todas as minhas bases, com uma base de equipe falando de IA, falando de ferramenta, interagindo com um público que eu não chego hoje nas redes sociais, que a Oregon pretende alcançar, combinado com essa senioridade de tomada de decisão, com esse caminho para cá, vamos para lá, reduz a velocidade, aumenta a velocidade. Então, passa por escolher as pessoas corretas, a gente adequada para isso tudo. Vou reforçar o que você falou de são pessoas, né? No meu time eu tenho uma pessoa que é um líder e ele é o mais velho do time, ele tem 61 anos. Ele é o que mais usa IA. Eu falo, meu ponto fora da curva, assim, surgiu alguma coisa, daqui a pouco ele vem e fala, olha isso aí, ele é carioca ainda, ele fala, pô, olha isso aí. Tem 61 anos. E se você for só rotular, você vai dizer, não, ele vai ficar para a história. Anos. E não é assim. E complementando isso, né, minha equipe também 20, 22, 24, 25 anos, são pontos fora da curva também. E estão voando. Né? E tem gente só vai ao ar por conta de quem? Deles, o episódio, por exemplo. Coisa que ouso dizer que muitos de nós nessa sala aqui, eu tenho pleno orgulho de falar, que eu não sei ligar uma câmera. E eles fazem isso com os pés nas costas e com responsabilidade, porque é muito complexo, né? É muito difícil. Aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores. Acabou os seus 50 minutos? Pois então, rapaz do céu, foi, né? Então assim, a gente começou, era 10 e 12, né? 9 e 12, bom, 1h20, tá bom.
Os nossos apoiadores, a GT Building, que nos sediou e nos recepcionou aqui, cedendo espaço para que a gente pudesse fazer esse encontro, de fato, essa sala do board. Zemir, em nome da GT aqui, muito obrigado pelo apoio. E que belo espaço, né? Obrigado pela recepção. Verdade. Muito legal. Posso contar, Zemir, a história que eu te contei? Para mim, especialmente, é muito emblemático, porque, primeiro, falar logo depois do Alan e do Joanilton é algo surreal para mim, né? Então, o João foi meu mentor e o Alan foi uma pessoa inspiracional quando eu estava começando a faculdade, não era nem a carreira ainda, né? Então, só se falava de Renault em 2003. E aqui, especificamente, foi onde eu fiz uma primeira grande conquista com a minha esposa, que a gente comprou um apartamento. Então, essa energia aqui pra mim é muito boa. Que legal aí, ó. Obrigado. Ficou um feedback aí, muito legal, muito bacana. Escolhemos um cliente da GT aqui vendo? para fazer um depoimento. Olha aí, ó. Exatamente. Pagando gratuito. Fiquei sabendo que tinha um Oase em negociação aí, Olha aí ó, só. vamos ver. Coisa boa. E também aos nossos patrocinadores da Cabs e da Nítida, que são duas indústrias, uma de corte e dobra de chapas a laser, e a Cabs, que é uma empresa de conjuntos soldados que fornece aí para o agronegócio e também para a linha amarela. Muito bom. E claro, a Prozis, né? A agência que eu sou representante aqui, tenho o privilégio de ser fundador e que está produzindo esse podcast. Bom, vamos lá. Já que o Casa citou o tema inteligência artificial, a Lu comentou um pouquinho também, dados, inovação, tecnologia. Qual o equilíbrio entre terceirizar algumas soluções para inteligência artificial em prol do benefício de liberar a agenda para cuidar de pessoas e acabar não perdendo a mão disso? Qual, né? Mais uma de 1 milhão, então já estamos quantos? 8 milhões na mesa, né? Aqui, olha, se for de dólar, então... Canal do Boi. Maria. Por favor. Vou fazer uma analogia de novo. Sabe que existem países que já decretaram, vou fazer uma analogia com mídia social, o uso de mídia social. Tem países que já decretaram a proibição menores de 16 anos, como o caso da Austrália. Alguns, como Noruega e França, tem uma questão de autorização de pais, mas também beirando essa idade, 15, 16 anos. E eles pautaram essa proibição no impacto que está sendo estudado, não só na questão emocional, mas no córtex pré-frontal das crianças. Não sei se vocês sabem disso, que vai diminuindo, né? Eu só o que tem isso a ver Afetado com pelas IA? redes sociais. Oi? Afetado pelo uso demasiado de redes, então você vai diminuindo o seu córtex pré-frontal, que é aonde você vai ter... Raciocínio lógico. Exatamente. Então isso já é comprovado pela ciência e esses países... Talvez com a IA mais rápido ainda, né? Porque a resposta já está ali, por que eu vou pensar nela? Agora você junta para IA e aí eu vou trazer para dentro da organização. Eu sou usuária de IA. A objeção que eu faço, e usando essa referência de estudo, eu gosto muito de estudo, né? Fui fazer formação em neurociência, eu sou apaixonada por isso, just for fun. Se você tem níveis júniors utilizando IA, eu acho que deveria usar com muita parcimônia. Então, existe uma atrofia de análise gigante, de pessoas que não têm bagagem, você não tem envergadura, então vem uma IA, facilita a sua vida, você não tem poder analítico, você fala, ficou mais fácil. E aí você repassa de forma pobre e atrofiada o que deveria ter um senso crítico. Então, quem está em início de carreira, seria um desejo, a gente não faz isso, óbvio, eu falaria, usa pouco. Conselho? Usa pouco. Não use demasiadamente, porque você vai estar se prejudicando. Do mesmo jeito, eu falei da questão do poder analítico, que se analisa muito menos, né? Para a criatividade, sim, extremamente danoso, né? Pensa, de novo, córtex pré-frontal, uma diminuição, e você não acessa, você não cria novas sinapses porque você tem alguma coisa que você só digita, você faz um prompt, ou você ainda usa um prompt cowboy da vida qualquer, que você não precisa fazer isso.
Quando você já tem um nível de senioridade, que você tem bagagem, você tem um senso crítico, você olha, você já fala, não, né? Espera aí que eu vou colocar a minha marca, minha história, o que eu já caminhei, qual foi o meu trajeto. É diferente. Então, eu acho que não é uma discussão de uso de IA, mas é na vida. Como que opera isso nas nossas vidas, de todos nós. Eu tenho profunda admiração pela Esther Perel. Ela é uma terapeuta de relacionamentos há mais de 30 anos, uma mulher brilhante. Ela é belga, fala 9 idiomas, atende em 9 idiomas. E ela faz podcasts e palestras pelo mundo todo, né? E ela falou uma coisa que eu achei sensacional no último que eu assisti, que foi uma entrevista, que ela fala dos efeitos danosos do Zoom na nossa vida. Qualquer plataforma, né? Porque o que você enxerga no Zoom? Enxerga você assim, certo? Quanto da linguagem humana é transmitida pelas expressões, que não são só faciais. Então é um embotamento emocional muito grande. Eu não consigo te ler, eu não consigo interagir com você. Não existe troca, porque você fica ali. Você não pode mexer muito, você não pode se expressar demais. Então imagina tudo isso sendo trazido para a mesa e trazendo discussões que sim são preocupantes. Elas têm um lado lindíssimo. Eu tenho 2 filhas, eu falo para ela, pelo amor de Deus, a profissão de vocês usa IA. Uma é artista, ela tem mais resistência ainda de usar. Eu acho que a gente tem que usar, com o devido respeito aos danos que isso pode causar. Sabe quando você tem uma coisa muito grande, você tem a humildade de dizer isso é tão perigoso que eu vou ter cuidado, por humildade mesmo, usar? Eu olharia, desejaria olhar e que as pessoas olhassem dessa forma. Para mim, é isso, tá? E eu vou adicionar algo que a gente viu hoje com o Rafael. E eu tô lendo aqui, tá? 10h38, Rafael, estou lendo o que você nos ensinou hoje. A pergunta comum é a que a gente fez agora, né? Como é que o uso da IA em processos existentes pode torná-los mais efetivos, né? Aí é agente, etc. e tal. E o caminho que a gente escolheu agora é a pergunta estratégica. O que eu posso criar de novo que, sem a IA, seria impossível? Então, o caminho que a gente vai escolher vai ser esse, que é o caminho da resposta estratégica. E a gente prefere continuar fazendo as análises humanas. Eu acho que tem muito hype ainda. É maravilhoso, não estou questionando a criatividade das ferramentas, o nível, quem sou eu, quem é o casarinho aqui nesse processo para tentar defender isso, né? Então hoje, inclusive, a gente aprendeu um termo novo que é o ludista, né? Lá atrás na Revolução quebrou a máquina porque achou que a máquina ia tomar o emprego, depois quebrou, enfim, os computadores, os professores de matemática lutaram contra os calculadores. Não é isso. Mas é muito pelo caminho de qual é o prejuízo que isso pode trazer analítico, principalmente para o desenvolvimento de carreira, e a gente não pode sair desenfreado usando sem propósito. Então, a gente precisa ir para o caminho estratégico, né? O que eu posso criar que eu não tinha? Então, essa para mim é a resposta do momento. Quer complementar? Esse tema dá acho que Mais um cabe episódio, um episódio só sobre o assunto, né? Porque é fato que melhora a produtividade, né? É fato. Indiscutível. Melhora a produtividade. Fato posto. E você falou sobre a capacidade analítica, pegar o meu caso, né? Lá no início da carreira, antes de estudar administração, formei em programação, fiz um monte de coisa nessa área, cheguei a trabalhar em TI, e eu sempre fui muito bom de Excel. E sempre gostei na época de analista, eu era muito bom em Excel. E aí depois, como gestor, administrador e tal, eu sempre tive bastante capacidade de analisar com facilidade que os analistas me traziam. Tem muita coisa que eu faço hoje que eu nem peço para analista, porque é muito mais rápido eu jogar lá na IA e aí eu faço as análises já, junta 3, 4 relatórios e está pronto o negócio. Eu só falo, confere para mim com base no... E é difícil você não ter essa coceira na mão de querer fazer o negócio, porque você consegue fazer, às vezes, em 5 minutos uma tarefa que talvez 2 pessoas iam ficar o dia inteiro fazendo. E aí você tem a capacidade de ler, mas eu concordo contigo, talvez ele nem entenda o que eu estou lendo ali, porque não sabe o caminho de construir aquele raciocínio que chegou àquele relatório.
Você falou de Excel aí, Deixa eu só fazer um comentário. sofrendo aqui. pra fazer o PROC-V hoje em dia já. Eu acho que esse tipo de coisa forjou, né? Mas eu tava lendo uma matéria e ela vai muito em linha com o que a Luciana trouxe, que é assim, ó, gente, não quero privar quem tá começando ali a carreira de agilizar o seu dia a dia. Agora, não se prive, e conselho a gente venderia, né? Se ele fosse bom, já existe essa máxima, assim, não se prive de aprender agora por conta da IA. Tem que ralar agora um pouquinho, entender ali, para você poder prosperar, subir, etc. Porque senão você vai ficar na bolha do hype e, ok, faz excelentes análises que não levam nada a lugar nenhum, né? Então, vamos com essa consciência ali tentar utilizar para propósitos de redução de tempo, de automação de rotina manual, e isso tudo não existe ninguém melhor que os profissionais que estão dominando isso para trazer para nós, agora que em maioria são os mais jovens. Então, vamos para esse caminho, gente. Vamos para o caminho da automação. E vejo muito também, talvez como uma forma, né, igual você comentou, de nós nos regrarmos a não executar isso e até como uma utilização estratégica de aproximação com a equipe, né? Porque se você vai e faz em 5 minutos, você perde aquela interação, aquele potencial de desenvolvimento que você poderia ter com o teu time. Então, até nós como gestores, né, olhando, tá, beleza, eu posso fazer de fato isso, eu vou fazer, mas será que se eu fizer e não instigar alguém a pensar, será que nós não estamos sendo esses sabotadores de córtex pré-frontal? Mas aí eu penso assim, tem atividades que a gente não vai substituir, ou pelo menos não por hora a gente substitui. É aí que o humano tem que ser excelente. Aí que ele tem que ser excepcional. Encontrar esse equilíbrio, né? E hoje, vou falar de novo do Rafael aqui, porque hoje foi muito legal, porque os casos que ele trouxe foi assim, de casos de hipersucesso com IA ultra avançada, inclusive com uma empresa que nomeou um CEO IA e teve lucro, e com outra que nomeou um CEO IA e quebrou. Então, estamos no momento, minha leitura é watch your step, né? Cuidado com o que você, para que lado você vai com a IA. É fato que ela está no nosso dia a dia, é fato. Ela melhora muito a nossa vida. A gente, a automação, enfim, todo esse processo, mas a gente só não pode ficar cego, né? Só não pode ser dirigido por ela. Se você me perguntasse qual o papel do líder em não colaborar, porque você falou, cuidado com o líder, né? Eu costumo dizer que é brincar de psicólogo. Já foram em terapia? Já foram. Fizeram terapia? Minha esposa é psicanalista. Então, quando você leva... Identifiquei algumas coisas que você falou aqui com o diálogo que eu tenho em casa. Você leva alguma coisa, ela faz o que? Ela te devolve com uma pergunta, né? Então, esse exercício pro líder, ele é essencial, porque aí você desenvolve o outro a pensar. Porque na maioria das vezes a gente está na correria, tem uma agenda cheia. Hoje foi falado aqui sobre gestão do tempo, de agenda e tal, no podcast anterior. Você conseguir respirar, parar e falar, o que você faria? Como você analisa esse material que você acabou de entregar? Então, este tempo e essa devolução, ela é essencial para desenvolver o córtex. Para tudo. Muito bom. Pessoal, acho que eu tive algum problema com o meu microfone aqui, então vou me permitir colocar para gravar pelo celular aqui também, tá? Para garantirmos a qualidade depois do áudio final. Bom, voltando um pouquinho para a cultura, vamos falar, né? A gente sabe que muito bonito a visão, missão e valores no papel, mas isso se revela mais uma vez também em um dos momentos na pressão, né? Quando que resultado, qualidade de vida, essa visão estão interconectados em relação à cultura da empresa? E que entra em conflito? Quando eles estão conectados, tem que estar sempre conectado. A gente larga dessa premissa, certo? Com certeza. Com certeza. Então tem que estar sempre conectado. E para mim, um ponto é que horas que uma coisa atrapalha a outra. Quando entra em conflito. A hora que você começa a deixar corpos pelo chão para chegar no resultado. A hora que o resultado... Gostei da expressão corpos pelo chão, tanto dramático, mas
você começa a exigir das equipes, vamos para extramilha. Extramilha é burnout, extramilha é demissão, quiet jobbing, é o silence, né? Então, a partir daí você já tá... A estratégia matou a equipe. É meio simples, meio óbvia a resposta, assim, sabe? Por isso eu acho que é uma das mais difíceis para o humano mesmo. Quantas coisas, trazendo de novo para a nossa vida, que tem conexão com a gente dentro do trabalho. Quantos sinais do nosso corpo são negligenciados, né? Você assume que sentir dor de cabeça é ok, você toma analgésico, que sentir cólicas horrendas a mulher vai viver assim, que não dormir, tomar um remedinho tá tudo bem, que você sentir indigestão e tomar os prazóis da vida também dá ok. São sinais, não são sinais? Negligenciados que depois eles se tornam sintomas e de sintomas eles se tornam doenças. Você traz isso para a organização, você tem sinais custosos, que a gente está falando de resultado, e o que escolhe, você começa com um absenteísmo, que você fala, mas o mercado inteiro tem absenteísmo, o mercado inteiro tem turnover. Isso são sinais que estão se instalando e que vão te trazer uma conta alta. E as contas altas pode ser um erro de processo que vai causar um refugo, pode ser um afastamento que vai voltar a conta para você, né? Que o governo devolve isso, pode ser um acidente, pior ainda. Então, existem contas negligenciadas porque elas são abafadas e não são vistas de forma direta, mas que você pode tangibilizar todos esses números. Eu acho que não tem, se você não fizer por valor e consciência ao humano, às pessoas, você vai fazer pelo resultado. Mas um ou outro, na equação, estão pessoas ali. É normal, ou melhor, é comum, ou talvez acontece, acho que é a melhor expressão, de alguns momentos você passar um pouco do limite. Quando isso vira rotina, aí a gente tem um problema. Problema sério. Era bem isso que eu ia perguntar. Grave, né? Quando a gente não pode romantizar trabalhar até tarde. Gente, vamos lá. Adriano, aqui, também a gente veio de uma época que se você sair 5 da tarde... Tá desmotivado? Eu vi isso quando era estagiário. Tá dizendo que Tá desmotivado? Tá triste, né? Não tô falando que todo dia a gente sai às 5, né? É um sonho, né? Cada um tem a sua rotina ali, enfim, composição, hora de trabalho, mas não pode ser romântico trabalhar longos períodos após a jornada de trabalho. Em casa, seja no híbrido, seja... eu trabalho em casa porque eu gosto de trabalhar mais. Né? Vamos para os sinais. Então a gente não pode começar a romantizar esse desequilíbrio, né? E aí entra o gestor. Firme, né? Ajudando, monitorando, entendendo, ali na pulsação, na medida na tomada de pressão da equipe, para saber como é que está esse equilíbrio. Então, não pode romantizar, né? O over. Férias é tabu em um monte de empresa ainda. Ainda é. Férias ainda é. Ainda é. E aí eu falo que a gente, como multinacional, a gente precisa aprender muito ainda. Muito. Com as organizações que estão fora, né? De novo, venho de culturas onde, peraí, como assim não vou te acessar nas férias? Como assim você não está disponível, né? Tem que estar. Então, tem mudado muito, mas, de novo, não pode ser, isso não é normal. Claro. E tem muito lugar que é assim, ó, quando o RH bate na porta do líder lá e fala assim, se ele não tirar férias agora, vai vencer a segunda e tem que ser agora. Por que o cara não tirou? Porque ele não tinha um ambiente que ele tinha segurança de pedir para tirar férias. E o líder dele não dizia assim, você tem que tirar férias. Porque ficava naquela, vou ser demitido, eu vou continuar. Imagina um ambiente. Isso, vou falar, é um tabu em várias empresas aí. Começa pela frase que você usou, né? O RH bater na porta, porque se o RH tem que bater na porta pra fazer isso, que o cara não fez, tá fazendo o papel dele. Falando. Mas eu costumo brincar dizendo assim, você já parou para ler uma convenção coletiva? Numa convenção coletiva você tem lá, um dos parágrafos a empresa é obrigada a oferecer água potável.
Pode ler a convenção Onde coletiva. tem né? frase, né? Onde tem Aí você escrita, fala, tem mas história, né? precisa escrever É. isso, porque para algumas elas vão oferecer, sei lá, uma água que tem um pH equilibrado. E outras não oferecem nem potável. Então a gente vai ter todos os universos, como vai ter todos os universos de profissionais que vão aceitar se submeter ou não a lugares incríveis ou não também. Felizmente, a gente vem observando melhorias significativas, né, no mercado. E, de novo, vou citar um exemplo de onde eu estou hoje, que é a Oregon. Muito séria, muito assídua com tudo isso. E onde o RH tem um protagonismo muito grande com o gestor para não deixar esse tipo de situação chegar no extremo, né? Então, ó, teu time aqui, as férias, né? Vamos lá, o sisteminha. Tá usando o sisteminha. Então, é muito interessante isso, porque o gestor de qualquer área precisa do suporte estratégico do RH, e quando o RH fica estratégico, que tenho certeza que é o caso da Schwarz, onde tem casos de sucesso, GPTW, enfim, um monte de outras situações, né, para justificar isso, né? Então, é um desses exemplos da minha jornada é Oregon, sem dúvida. Gostaríamos de ceder aí o microfone para quem quiser fazer uma pergunta ao Casa e uma pergunta para Lu. Fiquem à vontade, só levantar a mão aí, tá? Nós começamos o tema falando a respeito de como a cultura ela se alinha para o crescimento das organizações. E a minha pergunta é, quando a gente está falando realmente tipo, de crescimento, a gente está colocando várias estratégias de gestão de mudança à prova dentro da organização. Como garantir que a comunicação encadeada nesse mundo que está tão etário, né, com várias gerações, ela consiga ter sucesso dentro dessas propostas? Excelente. Quem responde? Quem não sou excelente, pode não Não, ser. é excelente porque, vamos lá, nós estamos trabalhando exatamente nesse momento, como eu me comunico com meus diferentes públicos. Não funciona mais o e-mail do RH, né? RH, gente, está acontecendo isso. Então, o que a gente tem tido de efetividade, literalmente, é a utilização de mais de um canal de comunicação adequado com todo o nosso público-alvo. Então, um exemplo, hoje a gente se comunica com todos os funcionários por WhatsApp, uma ferramenta que todo mundo utiliza, para um determinado nível de comunicação, informal ou rápida, né? Amanhã vai ter isso, amanhã vai ter aquilo, essa semana, não perca o prazo tal, e tudo mais, né? A pesquisa Pulse da empresa, mantendo os canais de comunicação oficial, né? Porque a gente ainda utiliza e-mail, obviamente, mas, né, se adequando como WhatsApp, porque, por exemplo, o pessoal da fábrica não tem e-mail corporativo, né? Então eu preciso achar o canal de me comunicar com eles. E a gente está passando a investir também agora em canais de comunicação em redes sociais corporativas, né, para chegar no multinível de comunicação e muita ferramenta interna ainda, como o próprio TV, para endomarketing, comunicação interna, né? Então, a resposta tem que passar a usar multicanais de comunicação, sim, com todo o quadro de funcionários para chegar em níveis ideais de comunicação. Não tem como fugir disso mais. Não tem como só manter mais o memorandum, né? Tem que usar toda a tecnologia hoje a favor da empresa para se comunicar com todo mundo, né? E o gestor tem papel fundamental nisso. Muito bom. Segunda pergunta, quem gostaria? Mas essa era do RH, hein? É sinal de que você tem um bom Foi RH. igual. Nós temos. William, falando, a gente falou muito sobre engajamento, né, vou chamar o clima social ali dentro da empresa. E muitas vezes acontece de que crises ocorrem, sejam fatores exógenos ou não, crises ocorrem. E como que a gente consegue garantir que as equipes mantenham o engajamento, consigam manter um clima agradável dentro da empresa quando essas crises aparecem, a insegurança também começa a ser uma preocupação do colaborador. De que forma o gestor consegue manter o time na boa trajetória? William, vou falar de novo da ferramenta que a gente está usando e primeiro eu vou dizer assim,
crises exógenas, elas têm que ser olhadas como crise. A gente não pode olhar uma coisa ruim e falar, nossa, estamos felizes todos juntos, mesmo acontecendo a crise. Acho que tem que endereçar a crise, tem que olhar para ela, entender que o engajamento vai cair, ele é momentâneo, como que você dá suporte, como que você alavanca para depois você retomar o seu caminho, o seu processo. Mas eu vou usar o exemplo da Team Coach, eu não sei se vocês conhecem. Eu acho a ferramenta sensacional. Ela é dividida em 4 grandes blocos. Então, um é participação e engajamento, que é a nota final. Depois você abre em 10 pilares. Por trás de cada um dos pilares tem os fatores que compõem aquele pilar. O que eu quero dizer com isso? E vou focar mais nesse, ao invés de falar dos outros. Você tem, nos pilares, formas de você oportunizar a conversa com o seu time. Então, um dos pilares é bem-estar. O outro pilar é burnout. O outro pilar é diversidade. O outro é reconhecimento. O outro é colaboração. E assim vai. Você responde aquilo semanal ou quinzenal. Você consegue ter o número conversando com você. Você vê diante de situações que ocorrem, por exemplo, se a área tem um refúgio específico daquela área, você pode ter certeza que o engajamento vai cair. Teve um motivo, você consegue entender como gestora. Gestora. Quando você não entende, como é que você faz? Você faz do velho modo que é perguntar. Perguntar e ouvir. Então, essa relação de escuta, ela é essencial. E às vezes é muito engraçado a sua pergunta. Você trouxe essa pergunta e o gestor traz isso pra gente. Falou, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, porque pra gente vamos perguntar, vamos colocar numa mesa, 5 minutos de bate-papo, ou individual ou em grupo, e você consegue ter uma impressão de coisas, às vezes, que a gente teve uma situação recente, jogo da Copa, e a gente queria privilegiar das pessoas poderem assistir, que era num horário que ia ter turno, falou, então não vamos nem fazer as pessoas subirem para ir para refeitório, né? Vamos colocar um lanche com sobremesa, refri, que eles gostam. No dia seguinte, choveu crítica. Você tem que sentar e tem que entender a cultura, de quem que a gente estava falando, que público é esse, e o gestor interagir. Então, esse processo de escuta, ele é uma das coisas mais antigas do ser humano, eu diria, né? Essencial e que a gente fere demais. Às vezes é uma escuta. E a escuta é acolhimento. Há muitos anos atrás, um consultor chamado Flávio Avelar, do Rio, ele me falou uma frase que eu guardei. Ele falou, nem sempre você precisa atender o que está sendo pedido, mas você tem que entender o processo daquela escuta do que está sendo trazido. A gente não vai conseguir atender tudo, ninguém é fada madrinha, padrinho, né? Mas você explicar por que eu não consigo, o que está acontecendo, o que aconteceu no resultado que nós tivemos. Eu acho que isso é o essencial para você recuperar a curva do engajamento. E reconhecer que em casos ruins, sim, é para ficar triste. Seria estranho a gente ter alguém lá na maior torcida quando algo ruim ocorre, né? Queria só complementar, eu acho que a comunicação nessa situação que o William trouxe, ela é fundamental, que venha de uma alta liderança. Então, acontecer alguma coisa ruim, negativa, assim, é o papel do CEO comunicar o mais rápido possível, reconhecer que aconteceu um problema, tem um desafio ali, dar um status e dar um norte. É por aqui que a gente está indo. Mesmo que esse norte ainda seja preliminar, mas falar assim, a gente está cuidando, a gente reconhece disso. Porque o maior problema é quando acontece isso e ninguém fala nada. Aí abre espaço para todo mundo, cada um tirar sua conclusão. E aí começa o falatório daqui, dali, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. E é comum isso acontecer. Às vezes tem uma situação de crise, a liderança não se posiciona, a ausência de liderança vira um inferno. E eu vi um episódio recentemente no LinkedIn agora, de uma executiva que, comemorando os seus X anos de empresa e agradecendo e tudo mais, e assim, não foi nem antes nem depois, foi simultaneamente a marca anunciando que a operação está sendo fechada no Brasil.
Então, putz, aí um comentário, será que é motivo de comemoração mesmo, de forma pública? Porque, pô, tantas pessoas vão ficar vulneráveis ali pela ocasião, né? Inclusive, você sabe qual marca é. E a questão ali, a pessoa comemorando e quantas pessoas não vão ficar, pouco provável que fiquem desempregadas, mas vão passar por um momento de instabilidade, infelizmente, né? Pra gente ir pra nossa última... Só para contar aqui, ano passado, a empresa que eu liderava, a área comercial, patrocinou um clube de futebol. E, infelizmente, como vários clubes de futebol aí, teve um escândalo lá envolvendo a diretoria do clube. Paraná. E teve um áudio, né, eu fui parar no Globo.com e tudo mais. E aí teve um áudio de uma discussão interna deles lá, que eles estavam discutindo venda de camarote da presidência do clube. É o que estava acontecendo lá no clube. E aí, no meio do áudio, 50 e poucos minutos que vazaram para o Globo.com, tem uma conversa que um fica cobrando o outro lá. Cadê minha BMW? Cadê minha BMW? Todo mundo ganhou BMW. Lá, aquele tal de Adriano. Eles citaram meu nome, citaram o nome da diretora de marketing. No mesmo final de semana eu conheci o Thiago Leifert, conheci todos esses caras da imprensa esportiva, descobriram meu telefone e começaram a me ligar. Vai ter que explicar e tal. E era ameaçado. Eu falava, gente, a gente tem que se posicionar, a gente só patrocinou o clube. A gente não fez nada de errado, nosso contrato é legal. Vai lá, emite uma nota e fala, o contrato é legal, tá aqui, e tem uma cláusula aqui de que a gente não pode dar detalhes, mas o clube tem que se explicar. A gente não fez nada de errado. Levamos 7 dias para aquele inferno daquela nota sair. Aí que eu falo, a falta da liderança que toma a frente, pega o manche do avião, nem o comandante fala, tá caindo o avião, mas ele fala, fiquem tranquilos, apertem os cintos, deixa eu passar por uma nuvenzinha aqui, tá tudo bem. O cara não vai ali e começa a dar louca, né? Eu acho que esse é o papel do líder. Muito bom. Última pergunta pra gente encerrar com chave de ouro com ambos aí. Qual foi a decisão mais difícil que vocês já precisaram tomar durante a carreira de vocês como líderes e que no momento praticamente as pessoas não entenderam do porquê vocês estavam tomando aquela decisão? Eu gosto desse silêncio. Eu vou me apegar à palavra difícil. Você falou difícil. Não que eu concorde, discorde, nem nada do gênero. Mas também na Ingersol, a gente precisava fazer uma mudança drástica para a equipe de vendas. Existiam, vou arredondar números, 100 vendedores. Venda técnica, eram 100 engenheiros. Mexer com engenheiro, a gente está mexendo num universo de vaidade muito grande voltada à engenharia. Então, eram 2 mudanças. A gente precisava tirar o nome engenheiro do cargo, de engenheiro de vendas, e na sequência, um pouco tempo depois, a gente mexeu na estrutura de remuneração variável. Mexer em remuneração variável deste time foi algo, assim, surreal. Então, começou com uma conversa com o diretor de novos negócios. Ainda contei essa história, é engraçado isso. Contei essa história tem uma semana. Ele era engenheiro, né? José Romariz, não tenho mais contato com ele, mas... E ele chegou na sala dele, ele, vermelho, bravo, porque a gente ia mudar os títulos, né? E ele olhou para mim e falou, você sabia que até hoje, quando eu vou me hospedar num hotel e perguntam profissão, ao invés de eu colocar diretor de novos negócios, eu coloco engenheiro. Aí eu olhei para ele e falei, você sabia que cada vez que eu vou me hospedar num hotel e perguntam profissão, eu não coloco head de RH, eu coloco psicóloga? Aí ele deu risada e falou, entendi. Eu falei, é isso. A gente não vai mexer na alma das pessoas. Você vai continuar sendo engenheiro. Sua alma é de engenheiro. Você tem um orgulho ferrado, né, de ter feito essa formação e agir dessa forma. Como eu tenho de ser psicóloga. Não poderia fazer outra faculdade. Repetiria a mesma faculdade. Mas isso é para minha vida. Não interessa o título que vão me dar. Então, conseguir argumentar e mostrar isso e para a organização saber que a gente precisava fazer uma mudança de variável pela composição que tinha, efetivamente foi o mais difícil.
entreguei meu TCC segunda-feira de engenharia. Exatamente. Você entende. Você A sua alma vai ser sempre de Vai engenheiro. ser Nem deu, dinheiro, nem tá deu valendo, tempo né? ainda de inflar o ego. Calma. Não, como é que não Deixa deu tempo? chegar o primeiro CREA. Como Aí é a que... gente Não, conversa. não vou pagar um centavo, porque eu não vou operar. Não é Mas eu fiquei engenheiro. 11 anos pra terminar esse negócio, como é que não vai inflar? Agora eu vou falar pra todo mundo que eu sou engenheiro. Não, mas brincadeira, eu falei sobre isso com algumas pessoas próximas, né? Entreguei, pô, foi sofrido, cara, 11 anos. Desses 11, óbvio, né? 6 foram empreendendo e aí o negócio tomou aquilo, né, que a gente falou ali, sabe? Jubilou. Não jubilou por conta da pandemia, sim. Enfim, não vou entrar muito em detalhe aqui, mas foi sofrido. Aprendi a ter resiliência na vida, na engenharia. Conta pra nós aí, Casa. Indo pro lado de difícil, né? Encerrar uma operação inteira regional. E aí passa por planejar, saber o que vai acontecer. Demitiu quantos? 60. Já passei por isso. Difícil, muito difícil. 104 num dia. É difícil, é extremamente difícil. Não tem... É o que o Junito falou antes, né? Não tem como até você não se emocionar, porque é muito difícil. É um peso, uma responsabilidade muito grande, a mudança em tudo na vida das pessoas, eu tendo que saber planejar, fazer conta. É muito difícil, então. Dolorido, mas precisava ser feito, foi feito. Não teve uma disciplina nos teus cursos de pós-graduação que você vai fazer isso? Eu falo, né, que essa matéria não tem em lugar nenhum, e nem o que acontece depois do nascimento de um filho, né? Você estuda muito a gravidez ali, mas a hora que sai, nasceu, e aí, né? E agora? Aí não tem mais nenhum curso. Você e Deus. Street University. Isso aí. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio da Sala do Bode. Gente, Casa, Luciana, gostaria muito, muito de agradecer vocês, né? Pô, 11h10 da noite de uma quarta-feira aqui. Sei que tem o João e a filha pequena aí, recente, né, Casa? Então a gente agradece o teu tempo aqui conosco. Lu, também a gente sabe, né, da tua agenda agitada aí, de palestras, enfim, outros compromissos. Para nós é um prazer gigantesco recebê-los aqui na Sala do Lucas, Bode. sabe o que eu vi esses dias? Tem uma galera que assiste o podcast e não segue a gente. Verdade. Faz o quê? Né? E aí faz o quê? Se inscreve. Boa. Por favor, né? Por favor, acho que é aquilo que falaram, né? Da água potável da cartilha, né? Escuta o podcast e não é inscrito. Como assim? Né? Não tem justificativa. Se inscreve no nosso canal, compartilha os nossos materiais aí, para que uma forma que a gente pede de retribuição de vocês com o nosso esforço aqui, né? Igual comentei, 11 horas da noite agora, de uma quarta-feira, de 2 profissionais aí que são extremamente concorridos no mercado de trabalho, então a gente tem o privilégio de escutá-los e aprender com eles. Muito obrigado a vocês dois e espero que seja o primeiro de muitos episódios de vocês aqui na Sala do Bode. Obrigado você, Lucas. Obrigada a você. Valeu, Obrigado, gente. Adriano. Obrigado. A nossa plateia, mais uma vez, obrigado por terem vindo aqui assistir de forma presencial, né? Foi uma nova dinâmica para nós, então a gente pede aí desculpa caso tenha tido algum deslize. E antes de encerrar, na verdade, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aqui para uma pessoa que eu vi aqui agora e não tem como a gente sair daqui sem te agradecer. O Carlos virou a noite na estrada vindo de São Paulo para Curitiba para acompanhar e para conhecer Curitiba e para vir para a nossa gravação. Independente do que você faça na tua carreira, Carlos, acho que se você tiver 10% dessa vontade que você demonstrou de ontem para hoje de vir para nossa gravação, cara, parabéns, de verdade. Gostaria de uma salva de palmas pelo teu esforço aí, cara. Seja muito bem-vindo a Curitiba, sempre que quiser, saiba que estaremos lhe aguardando com frio, obviamente, né? Ou chuva. Ou chuva. Ou os dois. Mas E tem toda a nossa admiração. tem a nossa admiração. A gente ficou, quando eu mandei hoje pela manhã para Adriana a tua mensagem, né? A gente ficou muito feliz, muito, muito, muito honrados mesmo com a tua energia dispensada para estar aqui conosco. Obrigado pelo prestígio aí, tá bom? A todos, nosso muito obrigado mais uma vez. Foi uma honra tê-los com a gente. Um grande abraço, até breve. Tchau, tchau.